Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar da Em 360. Este nosso webinar tem o apoio do Guia da Farmácia, a mídia dirigida aos profissionais de saúde. Vamos falar um pouco da Em 360. Mas é uma satisfação sempre estar aqui conversando com o Olegário, que é uma das pessoas que mais entende de varejo no Brasil, seguramente, e dar uma pequena contribuição aqui. Bom, eu sou um paulistano, que nasceu aqui na cidade de São Paulo, fui para a minha carreira toda voltada para comunicação e marketing, e já há quase 30 anos dedicado a essa habilidade de marketing e comunicação para o mercado de saúde como um todo. Como o Olegário disse, eu passei por empresas como a She, Pfizer, Novo Nordisk, da indústria farmacêutica. A questão de uns 5 anos atrás, eu deixei a indústria farmacêutica, fui viver outras carreiras, né? Professor SPM, comecei a me infiltrar no mundo das consultorias. Eu era vice-presidente de uma entidade de classe e essa entidade de classe me convidou para que eu continuasse na diretoria como um diretor consultivo, né? Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, a ABMIP. E mais recentemente eu me envolvi bastante com startups, né? E acabou me levando para transformar de uma história longa a curta. Fui para Portugal, desenvolvi uma iniciativa pessoal, uma startup de comunicação em saúde voltada para dados, né? Então era uma companhia de real world data principalmente. Desenvolvi todo o protótipo e o plano era voltar em 1 ano e meio, voltei em 2 anos e meio, um pouco por causa da pandemia, um pouco por causa do vinho, um pouco por causa do bacalhau também, por causa do país, mas o plano era voltar e estamos aqui de volta. E no retorno aconteceu essa coincidência de ter uma oportunidade na Equivia, onde eu estou desde janeiro aí trabalhando bem de perto com o varejo, com o atacado farmacêutico, entendendo esse mundão aí do trade farmacêutico mais de perto, agora acompanhando bem passo a passo com eles as necessidades. E cá estou eu nessa noite aqui para bater um papo sobre esse assunto efervescente, né, que é o mix, né, a formação de mix na farmácia, que tem tudo a ver com o comportamento do consumidor. Perfeito. César, vamos começar falando dessas... Você que está aí circulando bastante, já tendo reuniões com diretorias de várias empresas varejistas de diferentes regiões. O que tem te chamado a atenção quando você olha dessa perspectiva, tanto do mix, né, que você tem falado, mas principalmente do comportamento do consumidor, né? Porque quando a gente fala o mix, ele é o reflexo ali, essas escolhas que as pessoas fazem e que a IQV reporta, deste comportamento do consumidor. Como é que a gente poderia começar a esquentar essa conversa em algo que sempre fala de que colocar o shopper no centro das decisões, etc. Como é que a gente poderia começar essa conversa? Né? Legal. Então, esse é um ponto bom, porque, assim, colocar o shopper no centro das decisões. Enquanto é teoria, está tudo bem, mas a gente está indo para a prática. E quando a coisa vai para a prática, a temperatura sobe e o desespero aumenta, né? Então, o que a gente está observando? Farmácia é um local de saúde, né? Está lá o decreto-lei desde 2014, se não me falha a memória, vamos dizer assim, classificando as farmácias como um local de saúde, né? E isso faz muita diferença no curtíssimo prazo, mas, sobretudo, no longo prazo, quando as empresas vão percebendo o seu propósito, né? Por que elas estão ali, e o varejo farmacêutico vem se apropriando cada vez mais de um local de saúde. Ou algumas redes já começam a falar sobre um hub de saúde. Então, o que tradicionalmente fundou as farmácias é a busca por medicamento, havia os medicamentos sob prescrição, um pouco mais adiante os medicamentos isentos de prescrição, medicamentos. O que começa a acontecer, especialmente de alguns anos para cá, é um aumento, um leque maior de produtos. Independente da classe que você está buscando, ao procurar o medicamento, o consumidor começa a se deparar com uma série de oportunidades de consumo, sejam eles atrelados à jornada desses pacientes, ou consumidores, ou shopper, como você preferir chamar, dentro de um contexto de consumo diferente do que entrar na farmácia, consumir o tal do medicamento, ou fazer o aviamento da receita e voltar para casa, né? Então, ali, a experiência de compra passa a ser completamente diferente. Nesse sentido, acho que a grande notícia é o aumento bastante expressivo, se a gente pegar de 10 anos para cá, quer dizer, não é só um efeito de pandemia, o desenvolvimento que a gente tem no salão das farmácias, né? Então, o sortimento acaba sendo cada vez mais classes diferentes de produtos
começam a fazer sentido de estarem na farmácia, né? E aí de todos, né? Higiene e beleza, nutricionais e tudo mais que a farmácia encontra. Então, acho que talvez assim um ponto de partida, quer dizer, os consumidores estão enxergando na farmácia cada vez mais um local de um consumo mais abrangente, além só dos medicamentos, que continuam a ser prevalentes, né? Mais da metade da venda de uma farmácia é para medicamentos, especialmente os tarjados, mais uns 15% por aí, por volta de MIPS, mas, sobretudo, o destino é medicamento. Mas o que eu chamo a atenção é que nos últimos 10 anos, principalmente, o consumidor vem experimentando um sortimento maior à altura das suas mãos e não necessariamente medicamentos, né? Então, acho que por aí já começa uma boa discussão aqui para a gente trilhar esse caminho. Perfeito. Então, você... E isso, claro, ele leva os desafios, né? Porque com a pandemia aí que a gente está tendo, se fala muito também nas vendas online, de como é que isso complementa, tem todo... Eu chamo de aspiracional do Omnichannel, porque quando a gente olha para as empresas estabelecidas, elas já estão aí e elas têm seus legados culturais, seus legados de processos, seus legados de tecnologia, e eu vejo um desafio, César, não sei se você, até como profissional de comunicação, porque não só no canal Farma, mas olhando de maneira geral, eu vejo por vezes o varejo, você pergunta para ele, quem é seu público-alvo? Ah, todos. Lance democrático. Então, ele acaba carecendo e tem um sentido de ser todos, porque é um espaço aberto, democrático, mas também o que eu percebo em movimentos internacionais é, por vezes, uma falta de identidade com o público ali, de dialogar com esses diferentes públicos. Você, aí pegando o seu lado de comunicação, de publicitário, esse é um ponto de atenção que o varejo daqui para frente, pelo menos, deveria ter? Super importante. Bom, posicionamento de marca, por Uhum. favor, né? Porque a pior coisa que pode acontecer em posicionamento é o teu consumidor ir até você porque você é o mais barato. Então, isso te cria um problema já no médio prazo, não é nem no longo prazo. Quer dizer, sempre amanhece alguém um dia querendo comprar um pouco mais barato por aquele produto. Então, posicionamento, um olhar para a marca, o branding, etc., é fundamental. Acho que tem que ter esse escopo, especialmente que nós estamos nos deparando com um consumidor cada vez mais exigente. E, então, a proposta de valor de uma farmácia precisa estar muito clara para o consumidor. E vamos lembrar que já tem algumas dicas por aí quando você fala especialmente de público-alvo. Não há muito tempo atrás, uma pesquisa aí mostrando, se não me falha a memória, era da própria Abrafarma, essa pesquisa, 73% do consumo nas farmácias vem das mulheres. 73%. Dizem que o restante, os 20 e poucos por cento a mais, foi a mulher que mandou a lista e o homem foi lá só para cumprir a lista dela, né? Porque a mulher estava sem tempo de ir até a farmácia para comprar, né? Brincadeiras à parte, só aí já tem uma dica, né? De como é que pode ser a dinâmica desse direcionamento para público-alvo. Como você falou, a gente pode entrar mais no detalhe, você pincelou rapidamente a questão do e-commerce. Eu tenho uma opinião aí, um pouco de profissional de marketing e também no último período que eu fiquei muito concentrado no marketing digital, eu vejo muito menos a questão do e-commerce e muito mais a questão da digitalização do consumidor, né? Às vezes, Olegário, principalmente que você está falando do Brasil, que tem tantas realidades diferentes, né? Se você pega a realidade de diversas regiões, tá bom, eu vou ter uma estratégia de construção de um website maravilhoso, com uma experiência de compra, de navegabilidade maravilhosa, etc. Mas muitas vezes uma boa estratégia de um WhatsApp pode funcionar que uma beleza, né? E assim, uma outra coisa a se investigar também nesse processo de digitalização e comportamento do consumidor em relação à farmácia é que mesmo na compra de muitos produtos, o consumidor, invariavelmente, a opção dele de recebimento é a retirada na loja e não necessariamente a recepção em casa. Então, o consumidor está apontando um outro comportamento desafiante aí para a gente. Quer dizer, ele compra no aplicativo, ou no WhatsApp, ou mesmo no próprio website daquela rede de farmácia, e ele opta em ele passar na loja e retirar. Quer dizer, ele está voltando para casa e precisa investigar cada vez mais esse tipo de comportamento e para onde que ele está apontando para a gente.
Então, acho que, assim, em rápidas palavras, do ponto de vista de marketing como um todo, é urgente ter um posicionamento. Por que que o consumidor vai na minha loja e não vai na loja do lado? Se é por causa de preço especificamente, a médio prazo você está fadado a ter algum tipo de problema, porque alguém pode entrar com uma política de preço melhor do que a sua, etc., e você vai ter problema. Segundo, qual é o público de interesse? E o terceiro, como é que a gente se comunica com esse público, seja masculino, feminino, seja faixa etária, seja por clusters, né, que cada vez mais tá pegando, né, a gente observar muito mais clusters de clientes por afinidades de assuntos do que por gênero, por faixa de renda ou coisa assim, né. Eu fiz um Uhum. exercício uma vez, ainda do ponto de vista acadêmico, que era um case bem interessante, que era os night bikers, né? E os night bikers, assim, você tinha dentro do mesmo grupo o diretor, vice-presidente financeiro da empresa, e você tinha um auxiliar administrativo no mesmo grupo. Tá bom, um tinha uma bicicleta super moderna, super cara, importada, e o outro tinha uma bicicleta mais usada, de segunda mão, etc., mas eles estavam no mesmo grupo. Quer dizer, o grupo de interesse por assunto é aquele, e ele funciona muito mais do que se você tivesse separado por idade, por exemplo, ou por faixa de renda. Você teria uma dispersão de comunicação muito grande. Então, eu acho que são 3 assuntos interligados e que eles precisam de um planejamento mais estratégico para funcionar bem. Quer dizer, se eu partir para uma estratégia de sou tudo para todos e ficar ali na média da comunicação, A ou... sociedade a sociedade está muito facetada, cada vez Uhum, mais. Muito difícil, é só a gente ligar os canais de televisão. Se você pega qual é o grande problema que as editoras sofrem hoje, mesmo a editora Abril, que ela tinha um trabalho maravilhoso até a década de 90, começo dos anos 2000, com os títulos, os diversos títulos. Isso se perdeu porque a diversidade é muito mais ampla do que os títulos da Abril. Eu lembro que a Abril tinha a revista Capricho, que era para os teenagers, tinha a revista Nova para mulher mais jovem e a revista Cláudia para mulher mais madura. Quer dizer, uma escadinha, né? Seguindo a vida inteira, tá tudo certo. Só que os interesses desse público vão muito além do que a faixa etária. E as faixas etárias estão cada vez mais complexas. E aí vem a internet com conteúdos variados que dispersam completamente a audiência desses públicos. Então, aí se explica um pouco das dificuldades que os grandes veículos estão tendo, especialmente os canal aberto, porque você tem conteúdos cada vez mais específicos que estão tratando com clusters de produto e não necessariamente com clusters de assunto, e não por faixa etária ou por geolocalização, o que quer que seja. uhum. Então, assim, de alguma forma, o que você está defendendo aí é a importância da segmentação, de eu conhecer meu público-alvo, entender por que ele vai Fundamental. na loja antes, né, e repensar as ações que está fazendo aí. Mas a gente vê uma tendência você está falando de, por exemplo, de uma nova postura, você está comparando o que foi o modelo que predominou no século XX, no Brasil, particularmente a partir de 1950, com a TV e a urbanização, que ainda é o modelo predominante. Você está falando o seguinte, olha, esse modelo de 1950 já não dá mais, né? Já foi, já rendeu, né? Mas eu preciso agora ter esse novo olhar de realmente saber quem é o meu cliente, consumidor, shopping, enfim, como quiser definir, e a partir daí eu atuo para estes grupos diferentes. E hoje a tecnologia até permite, né? Eu já vejo no setor de supermercado, César, tem uma rede que já começa a customizar a comunicação e sortimento por loja. Então, ela pega a área de influência e o sortimento está, se está num bairro mais de escritório, o destaque está para o café expresso, a mesinha. Se a loja está no aeroporto, tem o sanduíche, que é mais econômico do que nas lojas tradicionais que tem lá no aeroporto, destaca a mala. Mas se vai para uma região aqui de São Paulo, né, a região ali da Fricaneca, onde tem mais comunidades, a loja tem um arco-íris na fachada. Se está na Paulista, tem um produto na entrada desse supermercado, você tem produtos saudáveis, como frutas. Tem o lanche, quer dizer, você tem algo rápido, são as frutas, mas ao mesmo tempo tem outro. Você vê espaço para a farmácia caminhar nessa direção? Sem dúvida, sem dúvida. Porque você pode ter uma conveniência muito mais ampliada. As ciclofaixas, para o pessoal que curte o ciclismo, especialmente no final de semana, e oferecer, ter um sortimento baseado nisso. Mas eu volto a insistir de conhecer
quem são os seus consumidores. Quer dizer, hoje em dia, especialmente as grandes redes, mas você não precisa de um grande investimento para começar a entender um pouco qual é a composição do seu público, né? Hum. E começar a entender que tipo de necessidade que ele está apontando para você. Então, a criação das personas, por exemplo, pode ser um bom exercício, né? Uhum. E entender algumas categorias bem relevantes para a venda da farmácia. E calcar muito das estratégias, e aquela coisa que a gente aprende olhando os exemplos que vêm do Vale do Silício, principalmente, né? Testa rápido, erra rápido, corrige rápido e gasta pouco. Procura gastar o quanto menos possível, né? Uhum. Entendendo que tipo de dinâmica a tua loja tá se deparando. Eu tenho um público que está chamando mais para produtos de performance, vitaminas, os whey proteins da vida, etc. Pode ter uma pressão vindo que a gente não está percebendo necessariamente. Ontem mesmo estava conversando sobre a coisa das personas, uma persona completamente diferente vinda de MIP e vinda de prescrição. Então, pegar uma persona de uma pessoa, de uma mulher que entra na farmácia para comprar um analgésico porque ela está começando o período menstrual dela. E ela já sabe, ela já tem o analgésico dela de preferência, está acabando e o que ela tem em casa, ela passa numa farmácia para comprar. Então, essa pessoa, como é que é o caminhar dela dentro da farmácia? Porque ela tem uma cesta de necessidades que podem ser atendidas ali naquela farmácia. De Uhum. outros produtos, né? Sabonete íntimo, absorvente, lenço umedecido, enfim. E esse sortimento acaba indo para atender a necessidade dela como um todo e não deixar espaço para que ela vá para outros locais para comprar os produtos que ficaram faltando, né? Mesma coisa acaba acontecendo com uma pessoa que entra com um produto de prescrição, né? Um produto de controle de glicemia, por exemplo. Aí é uma outra persona que você tem uma jornada ali dentro, você tem uma cesta necessária para que, ou de uma maneira estruturada, ou de uma maneira que está em construção para essa estruturação de oferecer esse tipo de produto, esse tipo de sortimento, para que venha atender a necessidade dele, né? Então, você vê que é fácil de falar e difícil de fazer, porque você precisa minimamente de uma organização, você precisa de atendentes que estão antenados com isso, você precisa ter pacotes de promoção que estejam mais atraentes para os consumidores e tudo. Mas só esses dois personagens que eu tratei aqui rapidamente mostram um pouco do caminho que a gente está apontando, né? E Tá. a pandemia ela trouxe alguns aspectos importantes para isso, que a gente vai ter que investigar a sequência ou não desse tipo de comportamento, que são os possíveis legados da pandemia. Então, será que vai continuar a preocupação das pessoas que apresentaram comorbidades, que foram assombradas no começo da pandemia, porque comorbidade era praticamente uma senha de entrada para o mundo Covid, e as pessoas começaram a ficar um pouco mais compliant com o tratamento de diabetes, por exemplo, ou de pressão alta? Será que elas continuarão depois que as vacinas vierem e darem uma estabilidade? É uma Uhum. pergunta que vai ter que ser respondida no futuro. Ou o caráter mais preventivo, né? A explosão que nós tivemos do consumo de vitaminas, de todos os tipos de vitaminas, né? Desde as isoladas, com uma IDR mais baixa, até as vitaminas, os complexos vitamínicos mais abrangentes. Tudo bem, hoje é a maior categoria de MIPS, por exemplo, já passou os analgésicos, inclusive, uma expressão, Caramba. porque as vitaminas já tinham uma boa base, com o crescimento que Uhum. eles tiveram, eles ganharam uma predominância. Vai seguir isso? A se observar, né? E de fato é por isso que eu acredito bastante que o consumidor acaba determinando cada vez mais o mix, e é isso que no começo da minha fala que eu encaixo aqui agora, né? Se Uhum. antes a gente falava consumer centricity, na teoria isso gera uns PowerPoints assim super legais, bacanas, mas a hora que você vai para a prática, a complexidade é gigantesca e é sempre fácil de falar e difícil de fazer. Se eu tivesse nos sapatos dos lojistas agora, eu estaria bem preocupado de acompanhar qual que é o movimento que esse mesmo consumidor está apontando para a gente. Não tem jeito, legal. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Não adianta mais a gente tirar uma fotografia aqui, fazer um esforço, um investimento para fazer uma pesquisa e voltar a fazer uma pesquisa daqui a 1 ano, 2 anos, para ver se a tendência continua. A frequência de escutar esse consumidor vai ter que aumentar sensivelmente. Até porque hoje ele está muito mais, com a pandemia fez com que ele ficasse muito mais exposto a diferentes canais, não só de comunicação, mas de compra, né? Esse dia eu entrei
estava participando de um kickoff de uma empresa prestadora de serviços, e eu estava lá falando da questão logística, que hoje tem um papel importante, e dos novos concorrentes, e tinha uma pessoa até da Bayer, que também ia falar na sequência, depois que eu falei, e na conversa nossa foi o seguinte: vai pegar uma Magalu, você vai ter desde remédio para animais de grande porte, até o analgésico ali do dia a dia. Então, ele estava falando, olha, nós vendemos todos os nossos produtos, está dentro da plataforma da Magalu, por exemplo. Então, eu costumo brincar que é o concorrente invisível, porque um é aquela loja física que você está vendo, mas tem um outro que você não vê, mas ele vai contribuir para diluir o ticket médio. Né? Então, se você não criar algum vínculo, que eu chamo o seguinte: me dê razões além do preço para ir à sua loja. Porque Exatamente. se eu tiver só o preço, eu vou ter um desafio. E aí eu acho que a farmácia tem vários trunfos, né? Vários trunfos, no sentido de prestar serviço. Então, uma carência muito grande é a atenção farmacêutica. Então, milhares, talvez até milhões de pessoas que são polimedicadas precisam urgentemente de uma atenção farmacêutica, né? Será que a tomada diária desses pacientes polimedicados ela está ajustada? Precisa de uma ajuda de um farmacêutico, né? É que a figura do farmacêutico precisa ser revista urgentemente no Brasil. O farmacêutico ele tem um papel fundamental para a promoção de saúde, né? Assim como tantos outros profissionais de saúde, que fica muito médico-centrado, o médico continua estando no centro, a sua importância, mas o médico precisa de ajuda, muitas vezes, eu entendo assim. E o farmacêutico já está logo ali na fila, ou no composto de profissionais de saúde, logo próximo ali do médico para ajudar, inclusive, a determinar horários, por exemplo, que não só a conveniência, mas a absorção, não tenha nenhuma influência de absorção, etc. E para você ter uma ideia, eu mostrei ontem um exemplo, não tem muito esforço para fazer isso, mas um aplicativo do Walgreens que você consegue chamar ou encontrar aonde tem atenção farmacêutica mais próxima de você, presencial, ou você pode agendar uma teleconsulta com um farmacêutico. Né? Pronto, está aí um diferencial espetacular para você trazer o consumidor para perto da tua loja. E aí você abre um leque de possibilidades de realizar algumas vendas, etc. Mas, sobretudo, você atende esse público e vai criando uma nova cultura de aproximação com a sua marca. Né? Então, veja como a farmácia consegue, e o Magalu não vai conseguir fazer isso. Ou qualquer outro que seja o marketplace que está por aí até bem posicionado, até com preços legais, com uma logística interessante, mas esse tipo de serviço eu acredito que a farmácia consegue se diferenciar sensivelmente. Tá. Eu estava usando hoje, eu gosto muito de um livro de 99, um futurista, que o título do livro é High Tech, High Touch. O que você está me dizendo é o seguinte: se eu tenho high tech de um lado, né, mas ele não vai conseguir ser high touch, quer dizer, o toque humano para ele é mais difícil. E nós já temos, do ponto de vista da farmácia, essa pessoa ali, né? Agora, como que eu levo, como é que eu levo para ela uma visão mais holística, por exemplo? Quando você fala das personas, para mim, eu associo com duas coisas. Né? Associo com essa segmentação que você está falando, né, das personas, mas, assim, quando eu penso nas personas, eu penso qual é a missão de compra dela. Então, por exemplo, se a mãe que tem criança é uma pessoa com uma jornada muito específica da fralda, de tudo que está em volta disso. Se ele tem atenção farmacêutica, nossa, ali já tem um potencial incrível, porque ele já atende. Como é que ele pode ter uma visão mais holística do ser humano? Quer dizer, se eu tenho diabetes e estou ali usando atenção farmacêutica para isso, o que é o ecossistema, digamos assim, né, de um diabético? O que ele precisa que complementa a vida dele para pensar na saúde dele? Porque tem desde alimentação, enfim, tem vários cuidados, eu não entendo da área, mas imagino que tem um conjunto de cuidados que a pessoa precisa ter, que você pode entregar uma solução para ela, né? Quando você falou de não perder a venda para o outro. Então, posso entregar uma solução para esse ser humano, poupar tempo dele, poupar esforço, e entrego um conteúdo com ele. Eu tenho provocado alguns varejistas nessa linha, César. Quando eu olho para os 4 P's do marketing, como eu acrescento no mínimo um quinto, que são pessoas,
né, nisto, e aí, em vez de eu falar em ponto de venda, como é que eu dou acesso? Acesso via atenção farmacêutica, o caminho se discute. Depois, em vez de eu falar de um produto, como é que eu estou, em que solução que eu estou entregando para este ser humano ali? Quer dizer, que dor que ele tem, usando o exemplo das startups, né? Qual é a dor dele ali, né? A dor não a física, mas de resolver algo. Como é que eu olho para isso e entrego uma solução para ele? Em vez de eu falar em preço, que valor que nessa solução eu estou entregando? Né? E em vez de falar só na propaganda, né, no modelo tradicional, e propaganda no varejo, generalizando, é falar de preço, como é que eu entrego um conteúdo para ele? Né? Você trabalhou isso muito na BIMIP, do ponto de vista da prevenção, né? Você desenvolveu muito com essa questão do conteúdo. Do autocuidado, né? Mas olha, eu vou trazer um exemplo de outro segmento que acho que ajuda a ilustrar um pouquinho isso. Um segmento de hospitais, né? Pronto-socorro, imagina. Teve uma situação que uma pessoa próxima aqui da família estava com uma dor de morte. Pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro do Sírio-Libanês, assim que deu a entrada, o médico já tinha um protocolo, que ele seguiu de anamnese, e ele já tinha o kit crise renal. Já tinha todo um procedimento para diminuir o tempo de dor daquele paciente. Então, percebe que já tem um protocolo encaixado para atender um paciente que está com um problema assim, emergencial. Isso requer um planejamento brutal. Imagina os itens que compõem o kit crise renal. Tem Buscopan injetável, enfim, tem uma cesta de produtos ali que o Sírio-Libanês já tem pronto. É um protocolo. Que tal a gente pegar um exemplo como esse que está lá no hospital, que é um ambiente complexo, e trazer para o ambiente de farmácia e começar a ter esse tipo de lógica? Quer dizer, eu tenho um paciente que é diabético, eu tenho que já prever uma cesta para ele e começar a ofertar produtos que parece que tinha alguém na casa dele ouvindo e vendo que tipo de produto que ele usa ou não. E mais do que isso, não só oferecer preço, mas oferecer as soluções também, porque às vezes acabou-se de lançar uma agulha que ela é menos dolorosa, o que quer que seja, por que não oferecer? É legítimo, né? Então, eu acho que esse tipo de polinização em outros segmentos e começar a aprender com outros segmentos, que vamos combinar que o hospital não é o lugar mais fácil do mundo para fazer esse tipo de abordagem, mas os caras foram lá e fizeram. E isso tem toda uma consequência, né, Olegário, de gestão de estoque, tem de controle de demanda, disso, quer dizer, a complexidade é altíssima lá para o hospital fazer isso. Quantas pessoas vão entrar aqui por mês com crise renal, que eu preciso de Buscopan, isso, aquilo, a complexidade é grande. Então, mesmo é a complexidade aqui na farmácia com seus milhares de itens que são colocados. Mas quando você começa a encaixar a necessidade, como você está dizendo, a dor desse paciente diabético se resolve com uma cesta por aqui, eu começo a apontar mix de produto um pouco diferente, mais encaixado para atender a necessidade dele. Perfeito. Aí está fazendo eu me lembrar de uma discussão da receita eletrônica e, enfim, em algum momento isso chega, porque essa orientação e essa solução vai para aquele ponto de eu saber se ele tomar o remédio A com B entra em conflito, quer dizer, eu posso estar orientando, né? Que seria um caminho. E se a gente pode transportar, César, pelo exemplo do diabetes, para, por exemplo, cuidado com o cabelo, né? Quer dizer, qual é, quando eu vou cuidar do cabelo, o que é o kit hoje para cuidar do cabelo? Tem desde ampolas, tem uma série de coisas que pode olhar para a jornada e não olhar para um produto específico, né? Então, o que nós estamos falando também, numa dessas, você falou do farmacêutico, né? No papel dele em tudo isso, mas a gente também a gente revisita quais são os papéis do profissional que está na loja também, né? Não só tem o farmacêutico, mas o próprio balconista, o gerente, no geral é um farmacêutico, mas o que ele tem que incorporar de novos conhecimentos, de novas habilidades. Eu acho que aí, Olegário, nós temos que passar também por um outro aspecto que até pode parecer um contrassenso, mas eu acho que não é. Onde é que o consumidor
o shopper, etc., tem maior autonomia. Deixa ele se servir daquilo que ele deseja, né? Uhum. E não necessariamente precisa da interação de um profissional. Porque, por Uhum. exemplo, os nutricionais estão crescendo, mas os nutricionais que crescem são fórmulas, né? Os leites infantis, os leites agora cada vez mais posicionados para o público sênior, né? Os Uhum. nutrens da vida, etc., enriquecido com vitaminas e tudo mais, bem posicionado para o público mais sênior. Existe a possibilidade de uma autonomia de consumo, né? A gente também tem que perceber que esse mesmo consumidor, em boa medida, sabe o que quer, né? Então, especialmente quando a gente vai para salão, e foi o começo da nossa conversa aqui, de falando dessa ascensão dos produtos que estão no salão, muitas vezes ali o consumidor já tem uma fluência. Se a gente olhar um pouco para o comportamento do consumidor americano em produtos OTC como um todo, e não só os medicamentos OTC, vamos pensar nos produtos que estão lá disponíveis, na CVS, no Walgreens, etc., essa fluência que o consumidor americano tem, ela tem tudo a ver com o sistema de saúde americano, né? Porque todo mundo aí está assistindo, você já deve ter ouvido falar várias vezes, pessoas que vão para os Estados Unidos, especialmente as que vão pela primeira vez, falam, nossa, eu fui no Walgreens, parei naquela gôndola e fiquei perdida de tanto produto. Nós ficamos perdidos. O americano não. Porque o americano, como ele é uma sociedade muito bem medida, vamos dizer assim, em termos de produtividade, e Uhum. também o acesso à saúde é caro, né? Você não tem um sistema público nos Estados Unidos. Então, a ABMIP americana tem quase 140 anos de existência. Você imagina, 100 anos atrás, alguém falando de medicamentos entre prescrição, né? Então, e hoje, ainda aqui no Brasil, tem quem acredite que medicamentos todos tinham que ser tarjados. Então, você imagina o nível de maturidade dos dois. Não estou fazendo juízo de valor de quem é contra, etc. Tem lá seus argumentos. Mas, para acessar saúde, os Estados Unidos encontraram essa fonte, os medicamentos isentos de prescrição, que os consumidores têm uma autonomia. Eles já entendem que, na época de pólen, por exemplo, eles já sabem que eles têm uma propensão à alergia, portanto, eles já vão buscar o seu antialérgico que eles já vêm tomando de outras temporadas do pólen nos Estados Unidos. Aliás, quando eu fui para Portugal, eu nunca tinha tido problema de alergia com pólen, mas lá eu tive, né? Para mim era um Ah, negócio de lenda urbana, mas lá você vê lá os pólen assim, voando assim. Eu tive problema, aí eu tive que tentei controlar com soluções caseiras, etc., mas eu tive que ir para o médico, ele prescreveu produtos, etc. e tal. Mas, assim, dali por diante eu ganhei uma autonomia e hoje eu estou me administrando mesmo com essa alergia. Então, acho que é importante a gente ter em perspectiva que nós estamos diante de um consumidor que está cada vez mais sabendo o que ele quer também. Se a gente precisa uhum. dividir um pouco aqueles pacientes que precisam de uma atenção farmacêutica, aí o serviço pode ficar mais claro, mas também tem aquele grupo que quer uma autonomia. Essa minha temporada lá em Portugal me incomodava demais eu ter que ir pedir um analgésico, eu tinha que ir para o farmacêutico, porque os produtos não estão ao alcance da mão. Over the counter lá, não senhor. Ah, é? Não senhor. MIP, tem que pedir para o farmacêutico vai fazer uma pequena anamnese com você. E é assim, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, etc. Uhum. A Europa como um todo, a presença do farmacêutico na loja não, assim, é muito mais ampla. Quer dizer, até o próprio MIP, o farmacêutico faz uma pequena anamnese. Olha, você está acostumado? Não está acostumado? Já teve esse sintoma, etc. Até porque você é registrado, né? Com Uhum. MIP não, você não é registrado, com prescrição você fica registrado, mas tem esse papel do farmacêutico também lá. Aqui, uma outra realidade muito mais parecida com os Estados Unidos, você tem o seu over-the-counter lá, mas muito em função dessa questão aí do acesso ao sistema de saúde, né? Então, acho que, não sei se eu deixei claro, mas você tem consumidores ou pacientes que precisam de uma atenção farmacêutica e você tem aqueles que têm uma autonomia maior, mas que bom que tem um farmacêutico ali disponível para qualquer dúvida ele poder esclarecer, né? Perfeito. Bom, você voltou para a importância, que faz todo sentido, das pessoas e da questão da segmentação. Não posso ser tudo para todos, né? É isso que eu tenho que ter esse olhar diferente. César, quando a gente olha para a questão do comportamento consumidor e sortimento, você tem feito aí inúmeras reuniões com líderes do varejo em muito pouco tempo, ainda mais no mundo virtual, a quantidade de reuniões que você me Loucura. relatou é uma loucura. Como, como você traduz esse comportamento do consumidor ali,
vem através do ranking dos produtos para os varejistas trabalhar melhor tudo isso. E, claro, no fim do dia, todo mundo tem que entregar resultado. Eu queria fechar esse bloco com você, e aí, falando em segmentação, nós temos aí algumas pessoas participantes muito ligadas à questão do trade. Uhum. Então, aí eu queria, e aproveitando a sua trajetória, né, na indústria também, como é que a gente poderia juntar tudo isso e falar de experiência, que afinal de contas é o que mais se fala, põe o cliente no centro e a experiência dele. Mas, então, eu queria esse olhar assim, como é que está sendo isso, você traduzir um ranking de itens dentro de uma categoria, as movimentações da categoria, como é que traduz isto para esse dia a dia do executivo, executiva do varejo? Como é que você está fazendo? Do varejo. Então, você tem os excelentes profissionais de trade marketing na indústria como um todo, não só na farmacêutica, né, mas também na indústria de consumo. Mas eu vejo assim essa coisa da experiência de compra. Eu tenho lá uma opinião, ainda estou usando muito a recomendação dos meus avós, né? Entenda que você tem 2 ouvidos e uma boca. Deus já então já deu a dica de o que você precisa fazer na vida, né? Mais ouça do que faz. Mas eu vou formando uma opinião, é assim, a diversidade de indústrias que está presente na farmácia é gigantesca. Acho que são milhares de fabricantes brigando pelo seu espaço, né? Então tem aquela coisa na gestão de categoria, né? O capitão de categoria, etc., que, enfim, é todo o conceito de gestão de categoria que está estabelecido. E assim, eu acho que as empresas vão defender o seu espaço, seja da sua marca dentro da própria categoria, ou seja, os capitães de categoria tentando se apropriar de espaços cada vez mais relevantes, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor e optar por sua marca, etc. Tudo legítimo, tudo bem. Mas isso, multiplicado pelo número de itens que tem na farmácia, acaba prejudicando a experiência de compra. Então, acredito, ainda eu não tenho assim uma opinião formada, mas eu acho que eu estou bem amadurecido nisso, de que quem vai precisar fazer esse anteparo é a própria farmácia, o próprio varejo. Vai ter que fazer uma organização muito fruto da observação dele em torno do que o consumidor dele quer em termos de sortimento e em termos de organização de loja também. Muito em linha com o que a gente estava falando. De repente, a mesma rede de farmácia que está num bairro pode ter um sortimento e até uma disposição de loja um bocadinho diferente em relação a outros centros, motivado pelo comportamento que você tem naquele distrito, naquele bairro, naquele brick que ela tá disposta, né? Então, eu acho que pode ter uma lição de casa, especialmente para o varejo fazer, de se apropriar mais dessa divisão de espaços e da profundidade desses espaços para melhorar definitivamente a experiência de compra. Porque eu acho que a indústria é natural, a indústria vai querer defender seu espaço, para sua marca aparecer mais, para ela ficar mais visível e, portanto, um pouco mais fácil de ser consumida, né? Mas eu acho que não tem muito caminho, não, nesse sentido, E senão o varejo tomar conta. você, analisando as informações, mesmo neste período aí de pandemia, você entende que a fragmentação em termos de lançamento pela indústria, cada vez mais fragmentado, mais segmentado, personalizado, como queira, continua acelerado e vai continuar, porque isso traz essa complexidade, né, que você está falando, né, da É. operação. Mas aí eu queria dar um passinho atrás aqui nesse aspecto, sabe? A gente precisa separar um pouco a indústria farmacêutica de prescrição, separar um pouco a indústria farmacêutica que tem lá os seus produtos de consumo e também as indústrias de consumo, nomeadamente aí as indústrias de consumo que abastecem a farmácia. São 3 grandes grupos que para a gente entender um pouco melhor onde que a gente quer chegar. Então, quando você olha para trás do balcão, quer dizer, tudo que está sob prescrição médica, você tem uma movimentação da indústria farmacêutica cada vez mais indo para alta complexidade. Então, isso acaba tendo um efeito colateral de uma diminuição importante de chegada de produtos de pesquisa e patente no varejo. Então, a indústria farmacêutica, as big pharmas, né, elas acabam se posicionando cada vez mais no mundo da biotecnologia, indo para o que nós chamamos de mercado institucional, né, quer dizer, está vendendo para governo, está vendendo para os planos de saúde, enfim, a complexidade é um outro mercado, um outro segmento, que quem começou esse movimento, talvez 20 anos atrás, foi a Roche, né? Então, a Roche
se desfez de praticamente todo o seu portfólio de retail. As vitaminas, imagina, quem não lembra das vitaminas da Roche, né? Supradin, por exemplo, só para ficar em uma, né? Vendeu na época para a Bayer e para se dedicar, só manteve algumas marcas que tinham uma relação muito grande com a marca Roche e que por serem produtos que tinham uma certa complexidade do consumo e tinham uma ligação muito forte com a marca Roche, eles preferiram manter no portfólio, mas sem muito esforço promocional. O Roacutan foi um exemplo, entre alguns outros aí de saúde mental. Então, naquele momento, todo mundo achou que a Roche tinha enlouquecido. Falou, qual o movimento? Ninguém entendeu muito bem. Mas logo depois, outras grandes multinacionais entenderam qual era o caminho a ser trilhado. E hoje a Roche é pioneira em vários biotecnológicos. Então, isso vai tirando um pouco o foco de lançamento especificamente para a farmácia. Deixa de existir? Não, não deixa de existir, mas o volume visto historicamente deve diminuir. Interessante isso. E aqui no Brasil, você tem, diferente dos Estados Unidos você tem o produto de referência e o genérico. Aqui nós temos a figura do similar, que também é legítimo, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista mercadológico, mas nós temos essa outra classificação de produtos aqui, que acabam meio que sendo genéricos de marca, vamos chamar assim, além dos de referência. Então, essa trama aqui para trás do balcão fica com essa questão de menos inovação chegando e mais produtos se aproximando cada vez mais de um comportamento de genérico. Então, aqui fica assim. Quando você vai para os MIPs, bem, aí a liberdade de inovação fica um pouco maior e aí tem que conhecer profundamente o consumidor para você lançar produtos cada vez mais atrelados às necessidades. Aí não estou nem falando de farmácia, né? Não estou falando do varejo, estou falando lá atrás, na indústria, pesquisando produtos para serem lançados com uma liberdade um pouco maior de inovar do ponto de vista científico. E aí você tem o restante, que aí você tem a indústria de consumo, que traz as suas novidades de uma maneira um pouco mais livre e antenada aí com as tendências que o consumidor vem apontando. Então, acho que esse passinho atrás que eu dei na tua colocação, acho que é importante para entender esse cenário e a complexidade que o lojista se depara, porque isso tem tudo a ver com, por exemplo, rentabilidade. Então, conforme você entra um produto patenteado, etc., tá bom, a condição comercial é menor, mas acaba valendo super a pena para a farmácia ter esse tipo de produto no seu estoque, né? Porque o giro, enfim, propaganda médica, os médicos prescrevem, etc. e tal. Então, tem essa complexidade que eu acho que é importante considerar. Perfeito. E você falou em algum momento de vários Brasis, e aí a gente tem no Brasil, por exemplo, se você pegar a característica de São Paulo, ele tende a ser uma drogaria no sentido, né, mais restrito da palavra, mas quando você sai de São Paulo, você já vai para Minas, Nordeste, enfim, você vai encontrar mais o conceito da drugstore, né? Como é que você que já viajou e viaja, agora não está por causa da pandemia, mas viaja o Brasil inteiro, como é que você vê esse movimento? Porque você tem, de um lado, genéricos crescendo, né, segundo os próprios dados aí de Arquiva, mas também tem um sortimento que se amplia em outra direção, né, nesse salão de vendas. Você tem alguma consideração, uma observação sobre esse caminho? Eu acho assim, de novo pegando inspiração, né? Na Europa, pegando alguém que está com uma realidade um bocadinho diferente, você tem as farmácias e você tem as parafarmácias. Qual é a diferença de um e para o outro? Eu acho que endereça um pouco o que você está dizendo. A farmácia, como aqui no Brasil, vende de tudo. As parafarmácias vendem tudo que uma farmácia vende, menos produtos sob prescrição. É um reflexo da legislação deles, que o proprietário da farmácia tem que ser um farmacêutico, tem uma limitação do volume de lojas, é uma concessão de Estado praticamente, então isso acabou limitando o número de farmácias por toda a Europa, né? A exceção é a Inglaterra. Mas então aí criou-se a figura da parafarmácia, que você tem farmacêutico também, tem MIP sendo vendido na parafarmácia, mas ele também não está ao alcance do consumidor, ele está ao alcance do consumidor os diversos produtos. Acho que aqui no Brasil você só tem a farmácia que, na verdade, ela inclui os dois, né? A parafarmácia e a farmácia no mesmo ambiente. Sim. E eu vejo, especialmente, o associativismo, para deixar um pouquinho de lado
a independente, o associativismo vindo com uma proposta cada vez mais desse mundo mais abrangente de farmácia para farmácia dentro da própria loja. Acho que isso é uma questão de tendência. O que vai acontecer com os independentes? Eles estão olhando uma profissionalização cada vez maior do mundo associativista, que começa a se aproximar bastante do mundo das grandes redes de farmácia. Qual é o fim do filme? O fim do filme, todo mundo quer ter um ambiente cada vez mais propício para o consumidor se sentir bem dentro da loja dele, com todos os atrativos. Alguém aí perguntou de ambientação da loja, né? A Jaqueline perguntou para nós aí. Jaqueline. E a ambientação de loja, acho que encaixa aqui, né? E acho que um dos desdobramentos daquilo que a gente começou logo no começo da conversa de posicionamento de marca, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu tive que foi, assim, marcante para mim, sabe? Eu queria comprar uma camiseta, né? Eu lancei um jargão chamado hashtag Vamos que Vamos. E não é que eu achei uma camisa da reserva, que é hashtag Vamos que Vamos. E eu queria comprar aquela camisa. Eu fui na loja física. E aí eu falei, ih, rapaz, essa camisa só no digital mesmo, só não tem na loja, menos que eu queira encomendar, vim aqui, mas dá para entregar na sua casa. Falei, tá bom, mas assim, o rapaz me deu um atendimento legal, e fiquei agradecido. Falei, não, obrigado. Ele falou, se quiser eu encomendo por aqui, mas fica à vontade. Tudo. Bom, no caminho para casa eu fiz a encomenda. Depois de alguns dias, o tracking muito bem feito, cara, quando eu recebi o produto, a embalagem super bem feita, no que eu abri e cheguei no produto, subiu o cheiro da loja. O mesmo cheiro que eu senti na loja da reserva era o que vinha ali dentro do pacote. Incrível isso. Incrível, eu me senti dentro da loja, de novo. Então, essa coisa da ambientação, e um pouco isso que você estava falando desse blend, né, de drugstore, de farmácia, etc., eu acho que encaminha por aí. Como é que... E agora, daqui para frente, como é que eu compro outra camiseta que não seja reserva? Né? E aí os caras estão usando inteligência artificial. Os caras me mandaram uma oferta de uma camisa falando, gosto de gente que vamos, interrogação, vamos, exclamação, já comprei. Né? Então, ele fala, bom, pegamos a dica desse cara, eu comprei a outra, enfim, agora eles estão me enchendo a paciência também, mandando um monte de coisa, tá over. Né? Acho que eles já podiam ter parado, mas tudo bem, tem Dia dos Namorados, acho que tem um desconto aí que eu estou dando para isso, que vira over também. Né? Então, acho que eu fui um pouquinho longe nos exemplos para elucidar um pouco aí do que você me perguntou. Então, quando a gente vai para essa ambientação, parafraseando você aqui, falar assim, como é que eu trabalho, se possível, todos os sentidos no ponto de venda, né? E eu não preciso estar na loja, estou levando esse... por exemplo, você levou ali o olfato, a reserva levou o olfato para dentro de casa, né? Ambientação, no caso. Mas eu posso trabalhar mais sentidos, né? Porque é o que eu chamo de assim, como é que eu dou razões além do preço para a pessoa ir para a loja? Porque você descreveu uma, assim, nossa, eu lembrei da loja, ficou registrado para mim, eu trabalho esse ponto de venda. Você acha que o trade tende a se transformar nesse caminho? A área de trade? Porque tem hora que vejo o trade descolado ali, separado do marketing, como se fossem entidades distintas, né? Eu acho isso complicado, porque nós estamos falando das pessoas que tem ali que todo mundo precisa atender. E aí a tem ação no ponto de venda, que por vezes não está conectado com a comunicação. E você, como profissional de comunicação, como você vê? De trade. Aí são as mazelas do mundo corporativo, né? Que eu acho que quem está nos ouvindo agora está dando risada, né? As mazelas do mundo corporativo que precisa deixar um pouco a vaidade de lado e começar a praticar, de novo, né? Nós brasileiros somos criativos, etc., mas a gente é ótimo para esculhambar também, né? Os conceitos, né? E quando a gente fala de atender o consumidor, aí precisa unir esforços, né? Mas, de fato, você precisa ter uma liderança, aí a gente esbarra no tema liderança, qual é o caminho que a gente está adotando. Quer dizer, alguém lá na reserva está apontando para esse tipo de caminho que acabou me impactando, por exemplo, é só um exemplo pontual, né? Isolado, mas imagino que eles devem estar fazendo isso em grande escala também. Então, esses silos, né, que se criam dentro das empresas são muito prejudiciais para a própria empresa, né, de encontrar uma coerência, uma consistência, né, de abordagem mesmo com o consumidor final. E olha, de novo,
você tem excelentes profissionais de trade dentro das empresas que procuram fazer o melhor nas farmácias, né? Mas aí talvez o varejo possa aprimorar um pouco essa questão do posicionamento deles para começar a ter uma clareza melhor e devolver para a indústria um pouco mais a necessidade daquele cliente que está ali face a face, face to face com ele. Eu tive um grande professor na minha vida, né, que infelizmente já faleceu, né, que foi um dos fundadores do Axê, o senhor Adalmiro, que ele sempre dizia o seguinte: olha, nossa função é desenvolver produto que chegue para o consumidor, mas assim, aquele pessoal lá da farmácia entende melhor do que a gente, porque eles estão cara a cara todo dia com os pacientes. E ele falava muito pacientes, né, não falava shopper, nada assim, né? Então, é muito isso, sabe, Olegário? A gente precisa começar a respeitar o espaço de cada um no sentido de buscar atender quem é que está pagando a conta no final do dia, tá? Então, acho que dentro das empresas, essa coerência de buscar o melhor para o consumidor precisa virar alguma coisa real e não alguma coisa só de discurso. Porque senão, no final do dia, vira uma confusão e a venda acaba saindo por uma pressão exacerbada que eu acho que não é sustentável. No final do dia, eu acho que não é sustentável. Perfeito. E essa relação, já que você tem essa experiência da indústria, essa relação do trade, que tem empresas que não têm, ou estão revendo, essa relação do trade com a indústria. Como Olha, você vê que ela pode se transformar nesse contexto, né? Porque a indústria conhece muito mais do produto, até porque para desenvolver teve todo ali um investimento, em pensar claro. nesses aspectos. Por outro lado, o varejo, como disse lá o teu professor, né, da Axê, está ali em contato com o shopping daquela loja que você falou, olha, precisa entender o que está ali está acontecendo ali no ponto de venda, né? Como é que você vê o trade mediando isso, o trade do varejo que começa a se constituir, etc., conversando com o trade da indústria, com mais profissionais da indústria, porque não vejo só um único ponto de contato, né, César? Essa defesa de uma visão mais holística de tudo isso, né? Sem dúvida. Então, é assim, porque a complexidade da sociedade aumentou tremendamente, né? Então, tem esse aspecto também. Mas, olha, como é que a gente vai sair do transacional e ir para alguma coisa um pouco mais produtiva? É difícil, porque todo mundo tem uma cota para bater, todo mundo precisa trazer venda para casa, e como é que a gente sai do puro transacional e ir para alguma coisa um pouco mais produtiva? Aí é que eu faço um jabazinho da empresa que eu estou trabalhando. Cada vez mais decisão baseada em dados. Cada vez mais. Por que isso? Você tem um pano de fundo concreto e isento para começar a mostrar caminhos. E aí é que entra o poder dos dados. Por isso que lá na equipe a gente está sempre buscando desenvolver novos painéis, né? É difícil de desenvolver novos painéis para entender cesta de produto, entender política de preço, entender ruptura. É sempre muito difícil, porque a competição está muito grande, as empresas têm lá os seus receios, né, de compartilhar seus números, etc. É compreensível, mas, no meu ponto de vista, legal, a gente só consegue ir para um outro patamar quando todos nos convencermos de que nós precisamos de um pano de fundo. Esse pano de fundo são painéis bem constituídos, bem construídos, com dados confiáveis e consistentes. Senão, nós vamos ficar no transacional pro resto da vida. Falar, eu não sei direito quanto é que está o seu estoque, eu também não sei direito qual que é a cesta do consumidor, mas eu aqui fiz um projeto na minha empresa que eu conheço da onde vem, portanto, eu sei, daí o outro fala, tá bom, você sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai, porque aqui no meu pedaço eu sei para onde vai. Então, a gente precisa fazer uma lição de casa urgentemente, eu acho que não precisa reinventar a roda, não. Muitas vezes é só bom senso. Como é que eu saio do transacional e vou para alguma coisa superior, né? Eu tenho dito, indústria, distribuição e varejo precisa se unir para conhecer para onde que o consumidor está apontando para a gente. Quer dizer, para não ter desperdício aí, eu continuar, por exemplo, depois da pandemia, vou dar uma caricatura, eu continuo a carregar as lojas, as farmácias com máscaras, né? Se Deus quiser, daqui 6 meses, daqui 1 ano, nós vamos precisar muito menos máscaras do que hoje. Mas eu vou insistir nisso? Quer dizer, quando que eu vou perceber que está diminuindo o consumo, né? Então, eu só dei um exemplo caricato até, mas olha a complexidade quando eu estou falando vai seguir o compliance de tratamentos crônicos,
Será que vai continuar uma preocupação maior com prevenção? Porque, e assim, ninguém tem essa resposta. Então, a gente precisa se unir para começar a entender para onde o consumidor está apontando. Porque senão a gente vai começar a chutar cada vez mais, e chute em negócios é perda de dinheiro. Exatamente. Não, perfeito. O Evandro está até aqui lembrando, que não lembra do perfume das lojas M. Martin aqui. Ó. Sim, outro exemplo, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Outro exemplo. Vê que a solução já está por aí, né? É a questão. Aliás, eu estava conversando com uma executiva de varejo, ela falou: o problema é que a gente pensa, que o pessoal pensa que é pastelaria, né? E aí fica no transacional, que sai isso, sai aquilo e fica na correria. Adoro pastel, mas aí vai para o transacional do fim do mês, né? Exatamente. E deixa e perde o olhar estratégico dessas relações, né? Para ser rentável para todo mundo, né? Dá para todos ganharem, né? Dá para ser bom para o consumidor, para o shopper, dá para ser bom para o varejista, e é possível ser bom para a indústria. Agora, só muda, tem que sair desse transacional e pegar uma outra dimensão. Sem dúvida. Muito bem. Bom, nós já fomos aqui 1 hora da nossa conversa já, César. E fluiu, viu? Voou. Acho que a gente poderia ir para o final, eu não sei o que... Opa, Jaqueline está perguntando aqui, o espelho é relevante nas farmácias? Jaqueline, explica melhor o que você quer dizer com essa pergunta para mim. Não sei se o César captou. Talvez para segmento de maquiagem, talvez? Tá? Talvez sim. E aí tem lojas usando aplicativos, né? Até para aplicar o batom na loja. Eu gosto, como referência dessa loja, da parte de cosmético, eu gosto muito da rede Ulta, né? Nos Estados Unidos. Tem se destacado bastante. Eu visitei uma loja no ano passado, na NRF, e eles tinham todo o serviço na loja. E serviço de cabeleireiro, de manicure, mas dentro da loja. Era uma coisa viva ali. Mas se destaca, não, aí não era uma farmácia, né? É uma loja especializada na linha de cosméticos. De novo, Jaqueline, a gente fala assim da coerência do posicionamento, né? Porque hoje, dependendo da farmácia que você entra, você tem espelho, etc., e não é muito o posicionamento da loja. Ter lá o espelho causa uma estranheza, né? A menos que tudo tem um começo na vida. Se a rede de farmácia estiver interessada em desenvolver o segmento de maquiagem, por exemplo, tudo a ver. Criar o seu espaço, criar até alguns serviços, uma maquiadora para fazer alguns tutoriais, como o Olegário falou, dá para fazer isso via aplicativo também. Acho que tudo advém de um bom planejamento estratégico, né, para desdobrar isso em ações, portanto, investimento, e esse investimento só é feito com uma potencial captura de receita para você ter o ROI minimamente bem estruturado para você entrar nessa, porque senão é aventura. Né? César, eu brinco assim, né? Assim, quem que eu sou para quem, é onde eu estou para onde eu vou, né? Porque exatamente. Quando eu penso na estratégia... E nem sempre o que te trouxe até aqui vai te levar adiante. Exatamente. Essa também Como é que é? Eu vi outro dia que eu gostei? As soluções do passado não resolvem os problemas do presente, né? Porque por essa complexidade que a gente está falando, como você destacou no começo, a importância do estilo de vida, etc. Né? Então, de novo, que identidade que eu tenho, né? Quem que eu sou para quem? A identidade aí associada a esse posicionamento que você abordou no começo. É o princípio de tudo, sabe? No começo, eu lembro da primeira reunião que eu participei com um sujeito chamado Ricardo Guimarães, que ele é um dos principais conhecedores de branding do Brasil, né? Ele que trabalhou muito fortemente com a consultoria dele, acho que era Guimarães Associados, a empresa dele, ele trabalhou por muitos anos com a Natura. Então, boa parte do que é a Natura hoje, ela deve assim, bastante ao trabalho do Ricardo Guimarães, da construção da marca Natura, a arquitetura da marca Natura, toda a organização de portfólio de marcas da Natura. O Ricardo Guimarães, ele tem muito a ver, eu respeito demais o trabalho dele. Mas eu confesso que a primeira reunião que eu participei assim, eu falei, meu Deus, aonde esse pessoal vai parar? Porque eu não estou entendendo mais. Ele está abrindo tanta janela que não vai dar certo isso aqui, não é possível de dar certo. É uma viagem psicodélica que a gente está fazendo aqui. E nos últimos 10 minutos de reunião, uma reunião relativamente curta, foi uma reunião de 1 hora, nos últimos 10 minutos ele foi fechando. E fez todo sentido. Né?
Então, um bom trabalho de branding, nós aqui brasileiros acabamos negligenciando muitas vezes o trabalho de branding bem feito. Isso serve para o varejo, isso serve para as marcas, isso, enfim, serve para as empresas de uma maneira geral. Então, essa coerência advinda do branding, né, permite bastante. Eu pude participar assim, de uma maneira ativa do branding da ABMIP, né, assim, redundou numa reformulação estética, com certeza, mas o processo todo de branding nos levou a uma coerência muito maior de atuação junto à mandala de stakeholders que a gente construiu durante o processo de branding. Então, isso reverbera até hoje, já passados, acho que 7 anos desse exercício de branding, continua vivo e já incorporou no DNA assim, da entidade com seus diversos valores que foram capturados, né, e colocados a serviço da entidade desde 2014, 2015, por volta disso, já tem uns 6, 7 anos aí esse trabalho, né? Então, trazendo isso para a realidade do varejo, mesmo das marcas que estão ali dentro competindo, é fundamental. E nós estamos falando que o varejo tem que... Como é que ele pensa na loja dele como uma marca, de fato, né? Quer dizer, como é que eu estou posicionando a minha marca, quais são as partes envolvidas, interessadas neste processo, e aí eu construo isto, dou uma coerência para isso, uma consistência, que vai ser refletida na mensagem que eu vou passar, no sortimento, que é a identidade do varejo ali, mais palpável, e, claro, nas ações que eu estou fazendo do trade. Quer dizer, como é que eu busco essa coerência? Né? Na minha experiência de consultoria, né, que eu fiquei navegando nisso pelo menos uns 5 anos, eu, depois de assinar o contrato com o cliente, né, em processo de branding, eu fazia uma pergunta matadora para ele. Eu falava, se o seu produto desaparecesse hoje do mercado, do planeta, alguém notaria? Em geral, as pessoas ficam muito chateadas com essa ponderação. Como assim? Alguém notaria que o teu produto não existe mais? Alguém levantaria o dedo e exigiria a volta do seu produto no mercado? Se a resposta for não, meu amigo, você tem um problema gigante na sua mão. Gigante. Eu acho que essa provocação aí que eu deixo aí nesses minutos finais que a gente tem, quem está assistindo e quem vier assistir, é assim, a marca que você trabalha, se desaparecesse hoje, alguém ia notar? Se ninguém notar, tá bom, troco por outra aqui, inclusive mais barato. Nós temos um problema sério de significado dessa marca para os consumidores. Portanto, reveja seus conceitos, né? Isso serve para serviço, isso serve para produto, isso serve para cadeias de farmácia, serve para distribuição, serve para tudo. Perfeito. Olha, César, nós já estamos aí com 1 hora. Foi um ótimo bate-papo, fluiu. Legal, Né? legal. Mas o pessoal também vai continuar com a vida aí. Para mim, foi mais uma noite de aprendizado com você, além dos outros papos que a gente tem, aqui foi mais um nesse sentido. Mas, gente, espero que o pessoal tenha aproveitado alguma coisa desse conteúdo, né? Acho que esses bate-papos, eles trazem algumas provocações, alguns insights. Quem quiser um contato comigo, é fácil de encontrar no LinkedIn. Também o Olegário tem os meus contatos aqui, vamos nos ajudando. Vamos nos ajudando, porque a jornada é longa, se nós tivéssemos a caneta na mão, a gente resolveria todos os problemas do mundo, né? Só que não. Só que não. Só que não. Então, acho que, assim, só para uma mensagem final, que eu venho dizendo bastante, a decisão baseada em dados, ela está cada vez mais evidente na nossa sociedade, né? Acho que isso é muito forte nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, e acho que a ficha está caindo aqui, a mensagem está chegando para a gente, né, no Brasil. Então, tomar decisão baseada em dados vem sendo um mantra cada vez mais assumido e cada vez mais difundido, vamos chamar assim. O lado bom disso são decisões mais estruturadas, mas existem alguns perigos que precisam ser diminuídos aí, ou serem mitigados. Todo dado ele precisa de alguns cuidados, algumas prerrogativas. O primeiro, ele precisa ter consistência, precisa ter fonte de origem confiável e, sobretudo, precisa ter verificação o tempo todo. Então, a decisão baseada em dados, se você compra dados não confiáveis, você tomará decisões não confiáveis. Então, é verdade, eu trabalho numa grande multinacional, que é talvez hoje a maior empresa de dados em saúde do mundo, que se preocupa demais com esse tipo de
de preocupação, não só no Brasil como no mundo, né, LGPD e etc., porque nós vamos na Equivia desde pesquisa clínica até aferir a demanda de um genérico no interior de qualquer estado do Brasil. Então, o range nosso é bastante grande, então o volume de dados é espetacular à disposição dos nossos clientes e tudo mais. Então, assim, decisão baseada em dados veio para ficar e vai ficar cada vez mais sofisticada e assim, entendo que isso vai dar um conforto para os negócios, especialmente os mais sofisticados, né? Tem já varejistas com capital aberto, que tem uma responsabilidade maior. Tem também aí os laboratórios, diversos laboratórios que também estão abrindo capital ou estão com planos de abrir capital. Então, essa seriedade é bem particular e bem importante para o nosso país para entrar numa zona de maior previsibilidade e confiabilidade para os investidores internacionais até virem nosso país de uma maneira diferente. Pronto, já fiz meu jabá. Perfeito. Não, eu acho perfeito o que você falou, e mais do que jabá, né? A gente vive no momento da sociedade polarizada, porque todo mundo cheio de opinião, mas e de muitas crenças, e as coisas mudaram tanto que essas crenças, opiniões já não suporta isto mais. Então, e o dado, ele tem a possibilidade, primeiro, você põe foco em algo objetivo, dá para ser assertivo, né? Como diz o William Ury, é um especialista em negociação, e fala, olha, seja gentil com as pessoas e duro com os problemas, né? E o dado permite isso, porque está ali, é um fato, né? Você tiver eu costumo falar, não é para ter uma foto, precisa ter um filme, precisa contar uma história, né? Para poder entender e também aprofundar para entender as causas. Mas, de novo, se não tiver um posicionamento também, fica um pouco sem direção, né? Então, você precisa ter esse posicionamento da empresa, porque tudo isso vai se fechando ali. Mas foi ótimo, César. Olha, super obrigado de novo, é sempre muito bom estar contigo. Obrigado. Se tiver outras oportunidades que você acha que eu posso contribuir em alguma coisa, espero ter contribuído para esse público que esteve aqui acompanhando a gente aqui. Foi 1h30 investida aqui de várias pessoas, eu super agradeço todo mundo e nos encontramos por aí. Como eu falei, é super fácil de me encontrar aí, LinkedIn, César Bentin, só tem eu, não tem outro. É super fácil de encontrar, mas, Olegário, vamos trocando figurinhas aí. Vamos sim. E, como disse aqui a Jaqueline, esse setor tem muitas oportunidades, né? Pesquisa, exatamente. E tudo mais. De fato, tem muita oportunidade. E só para finalizar mesmo, o setor de saúde é uma coisa que está na minha missão de vida. Eu tenho uma missão de vida escrita e trabalhar com saúde é um dos pilares que eu tenho nessa missão de vida. E as farmácias, olha só o que aconteceu na pandemia, né? As pessoas fugiram dos hospitais. Para onde essa gente foi? Foi para a internet e foi para a farmácia. Então, as farmácias mataram no peito boa parte da demanda de atender milhões de pessoas que tinham dúvidas, né? Dúvidas de diversos tipos, e a farmácia segurou a onda, segurou emprego, aliás, ampliou emprego e continua pujante. Eu acho que vale aí uma homenagem assim, para um setor que muitas vezes é incompreendido, mas que tem uma função social brutal, e eu relembro o começo da conversa, desde lá de 2014, que os estabelecimentos farmácia foram considerados estabelecimento de saúde, não mais só um estabelecimento comercial. Então, isso tem tudo a ver com propósito de vida, tudo isso tem a ver com missão, por isso que é tão apaixonante assim o assunto. A gente podia ficar a noite, eu particularmente podia ficar a noite inteira falando Também. aqui medicamentos, desde os nutracêuticos até os produtos para câncer, né? Dava para a gente falar muita coisa, que cada pelinho que você puxa sai um panda, né? Então, de fato, o assunto é eletrizante. Obrigado, Olegário. Boa noite para você. Obrigado, César. Nos vemos por aí, hein? Um abraço. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Obrigado, Jaqueline, Evandro, pelas contribuições. Valeu. Um abraço, gente. Boa Abraço. noite. Cuidem-se. Boa noite. Cuidem-se. Essencial.